Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo e esse é o nosso Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente sempre fala sobre comunicação, liderança, endomarketing, né, o papel do RH. A gente vai falar muito sobre hoje também o mundo automotivo, né? Tenho dois convidados especiais, mas antes disso eu queria deixar alguns recados especiais para vocês. Primeiro, se você gosta desse material, gosta dessa série de conversas, dessa série de inspirações, que você possa comentar aqui, possa compartilhar com seus colegas, possa escrever para a gente mensagens, sugerindo inclusive outros temas, né, outros convidados, sempre é importante para a gente. Eu sempre digo que esse podcast, muito mais do que trazer verdades, é trazer reflexões, inspirações dos nossos colegas aqui. É um grande laboratório, onde eu aprendo muito, sempre, todos os dias. Queria agradecer a Progic. A Progic é uma empresa que vem nos ajudando, vem fazendo uma parceria com a gente desde o começo desse projeto. A Progic é uma empresa que trabalha e oferece para você a tecnologia de comunicação interna, seja no aplicativo de celular, seja na televisão. Você que tem uma empresa que quer melhorar a comunicação digital hoje, contrate a Progic. Eles atendem hoje mais de 350 empresas em todo o Brasil. Tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre a Progic. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Progic. Obrigado, Progic. Também queria agradecer a Delta Maresias. Eles ficam em Maresias, ali no litoral norte de São Paulo. É um espaço que une lazer, luxo e rentabilidade em um só lugar. Você que quer visitar, que quer passar um final de semana, uma semana com a sua família, é um lugar muito bacana, com piscina, brincadoteca, salão de jogos, né? Muito próximo da praia de Maresias. Eu tive lá com a minha família, um lugar bem gostoso. E também como uma oportunidade de negócio. Você pode comprar uma cota, pode fazer um investimento. Além do lazer, também te dá uma oportunidade de empreendimento exclusivo na região. E é uma região muito rica, uma região muito bacana, de fácil acesso para todo mundo, o interior, o litoral norte de São Paulo. Também queria que você pudesse assistir um vídeo aqui rapidinho da Delta Maresias. Obrigado, Delta, e o nosso parceiro novo também, que é o Grupo Remax da Audaces, que é um grupo que cresce a cada dia. Eles estão presentes também no litoral norte, São Sebastião, Bertioga, São José dos Campos, onde eles atendem e dão a oportunidade para que você possa vender o seu empreendimento, o seu imóvel, né? Você que quer, de repente, gerar uma oportunidade do seu negócio. A Remax, que é uma das maiores empreendimentos imobiliários do Brasil, né? Dessa oportunidade, e no caso, a Remax Audace. Então, seja como um corretor, se você quiser, inclusive, fazer parte da equipe dele, um empreendedor, até um proprietário, você também pode fazer parte desse movimento, a Remax Audace. Tem aqui o Instagram, que é remaxaudace.audace, ou o site, né, audace.remax.com.br. Muito obrigado, Progic, Audace, Remax Audace e também a Delta Maresias. Queria aqui agradecer dois companheiros de longa data. A gente não fala mais em anos, porque são muitos anos. Para mim, assim, é um orgulho muito grande. Rubens Sela, como é que você está? Tô bem. Apesar da idade... Que é isso, apesar da idade, não, pelo contrário, que pela idade. A gente vai falar muito sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de começar lá na Ford 94, né? O seu Rubens é uma referência, eu quero falar muito sobre isso. E Marcelo Semitã, Marcelo. Bom, tá aqui, Fábio, eu agradeço o convite. Viemos aqui bater um papo e tornar uma tarde agradável aqui juntos. Exatamente. Eu sempre falo, né, que o podcast, ele não é exatamente uma palestra, uma aula, né? É uma oportunidade de reflexões. Isso. E também, acho que no caso de hoje, eu queria trazer uma boa reflexão, que é unir esse olhar, né, a experiência, claro que vocês dois têm uma experiência, obviamente, mas uma experiência muito especial do Sela, por muitos anos, eu quero te ouvir um pouco sobre isso, né? E também o Marcelo, inclusive, fala um pouco sobre inteligência artificial, Sim. né?
E, inclusive, vocês tiveram um movimento muito parecido, né? Quer dizer, do chão de fábrica, literalmente, para o empreendedorismo, né? Até o título que a gente colocou aqui para chamar atenção, né? Quer dizer, e também um pouco de um futuro automotivo, porque vocês continuam atendendo muitas empresas automotivas, né? Sem dúvida. Né? Quer dizer, começaram... Até para começar, Cela, você começa na Ford? Onde você começa? Comecei na Ford, eu comecei no Ipiranga. Começou no Ipiranga mesmo? Isso, entrei no Ipiranga como trainee. Trainee de engenharia na área de... E entrei quase na metade do último ano de lançamento do Galaxy. Nossa. Em 1967. E foi de lá que, obviamente, as coisas foram se desdobrando, né? O senhor é engenheiro? Sou engenheiro mecânico. E aí foi indo, fazendo uma carreira no Ipiranga. Pois a companhia, você viveu bastante lá, é muito dinâmica na movimentação das pessoas. E eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, né, em várias fábricas. O cargo no Ipiranga, mas eu fiz motores, Taubaté, né? Ah, é verdade. Lembra que eu fiquei um ano nos Estados Unidos. O Escort na Europa. E na época da Auto Latina, o senhor ficou aonde? Na época da Auto Latina, eu estava em caminhões. Caminhões. Estava em caminhões. Mas ficou no Ipiranga? No Ipiranga. Não chegou a ficar na época de Volkswagen, não, assim? Não. Eu nunca fui deslocado fora. Aliás, isso tinha... Talvez eles sentiram que a minha tendência era não mudar o ambiente que eu vivia. Entende? Entendi. E eu tinha alguns chefes muito sensíveis. Um deles foi nosso amigo que faleceu recentemente, o Osmond Nicolini. Lembra do Osmond? Não, esse eu confesso que eu não lembro. Ele foi contemporâneo meu na Ford e no fim, foi a oportunidade. Mas, de qualquer maneira, a dinâmica de movimentação, eles dão muita oportunidade e muito se compararia à maneira de se comportar da GM. A GM é um elefante muito pesado. As coisas se movimentam com muita baixa velocidade. E as pessoas têm menos oportunidades com isso. A Ford não, ela era mais dinâmica. É verdade. E você, Semita, você começa na Ford também? Inicio na Ford em 82, né? E entrei pelo Senai, Fábio. Então era um garoto de Senai, né? Na época, menino do Senai. Aliás, é muito curioso, e você me lembra até uma coisa importante, que eu vou falar que tem a ver com ele, né? Porque em 82, nós havia, na ocasião para entrar na Ford, havia um exame, né? Uma prova a ser feita, e os melhores colocados, que, dependendo do número de vagas, né? Os melhores colocados conseguiam adentrar a companhia, né? E naquele ano em específico, eu fui, acho que, o 6º colocado e houveram 8 vagas apenas, né? Então quase. E o que é bem, assim, diferente ou interessante para a gente eu recebo uma carta em casa, né? Lá em junho de 82, tem essa carta até hoje. Favor comparecer, né, para tratar os assuntos de Senai, assinado Jorge Patrão, né? Um amigo nosso que trabalhou, Jorge Patrão, o qual a gente tem assim, muito carinho, apreço, né? Por ele, né? Muito carinho por ele. E eu tenho essa carta até hoje, né? Ou seja, 43, um pouco mais até, 43 anos atrás. E o fato também curioso, né, que quando eu vou lá, né, naquela época do treinamento, já vi o Miguel Feres, mais ou menos nessa época dos anos 80, né? E eu passo lá pelo saguão central, gerente da fábrica, Rubens Cela. Então nota como a história vai se entrelaçando, coisas que a gente jamais imaginaria tantos anos atrás, né? Essa história, né, porque tudo tem a ver com pessoas, né, Fábio? Claro. E essas histórias entre pessoas vai se entrelaçando, né? E depois vira uma carreira, né? Vira uma história aí para a gente contar. A gente já falou um pouco vocês têm uma empresa já há 21 anos? 24 anos, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, claro que se a gente for falar da Ford, vai ficar aqui uns 3 dias falando. Vai. Verdade. Mas em linhas gerais, assim, Cela, quando você olha para sua história na Ford, lá, eu pelo menos sempre digo assim, para mim a Ford foi uma grande escola, todos os sentidos, né? Mas quando o senhor olha para a Ford, assim, para todas as experiências, assim, o que você traz mais de aprendizado, assim? O que a Ford mais marcou no seu coração? Alguns poucos exemplos, porque tenho muitos, Sim. né?
Um deles foi a participação do projeto de Taubaté. Foi um grande desafio, porque todos os engenheiros que estavam participando desse projeto, e a gente foi desenvolver a fábrica nos Estados Unidos, e depois fomos para Taubaté para instalar. Foi um desafio muito grande, que exigiu muito da gente, inclusive paciência, imaginação, denodo e tudo isso. Isso foi um dos aspectos. O outro aspecto foi a oportunidade de eu ter feito um curso no exterior, praticamente um MBA na Universidade de Stanford, que eu fiz um curso de verão, e foi em 1986. Então, a Ford prestigiava as pessoas na medida dos interesses dela mesma, né? Eu acho que ela projetava uma vida futura para os seus funcionários, seus gerentes, e ia provendo recursos para que a gente se desenvolvesse. Eu acho que esses dois eventos foram muito importantes. Eu queria fazer aqui um depoimento pessoal, e quando eu entro na Ford em 94, né, 94, 95, lá no Ipiranga, né, o Cela estava nessa época lá, em comunicação, eu estava lá, eu estava em comunicação, e quando se hoje, né, 30 anos depois, né, Isso. a gente fala em comunicação humanizada, reunião dos líderes, tomar um cafezinho, o Cela já fazia isso, talvez até mais tempo do que 30 anos, né, 30 anos que eu vivi, né. É verdade. Então, e é engraçado porque às vezes as pessoas perguntam, né, qual é uma ação boa de comunicação interna, né? Quer melhorar a comunicação interna? Claro que os aplicativos são importantes, Isso. a televisão é importante, o mural, né, hoje a intranet é importante, mas o Cela já fazia isso há 30 anos atrás. Fazia. E para mim isso é fantástico, né? A gente conversou um tempo atrás com o Mauro Luiz Correia, que hoje ele, como CEO da Mitsubishi, ele faz essa conversa, cafezinho. E assim, é uma ação simples do ponto de vista de logística, né? Mas é um espaço de escuta, né? É engraçado, né, Cela? Porque assim, eu que trabalho muito com comunicação, hoje em dia se fala assim, não, você precisa ter um espaço de escuta ativa. Já fazia isso há 30 anos atrás. Fazia 30 anos atrás. E eu me lembro, não sei, uma coisa, acho que talvez você vai lembrar, que um dos acordos que a gente tinha nessas reuniões, assim, não é questionar o cara. Sim. Isso, Lembra disso? Lembro. Sim. Mas o Marcelo falou, não era rebater. pra isso. Não era e isso. não era rebater você. Não. Sim. Eu acho que o meu salário é baixo, é ruim, não sei o quê, tal. Ok, vamos ver. E para mim isso é um espaço excelente de escuta, né? O senhor lembra disso? Lembro. Você lembra desses eventos que ocorreram com alguma frequência, né? Bastante, E a gente fazia a reunião de toda a gerência. E isso, de fato, foi relevante na nossa vida lá. Não, e chegou uma época que era tão interessante que o colaborador queria participar, porque ele sabia que ia conversar com ela, sabia que ia poder ter a voz. Verdade. E volto a dizer, o que a gente está discutindo hoje, 30 anos depois, era exatamente isso, não é, Marcelo? Que já era implementado naquela época. É verdade. E de uma maneira espontânea Isso, também, né? isso. Uma maneira espontânea. Não tinha, porque assim, é engraçado porque com o passar do tempo, perfeito que você comentaram, porque com o passar do tempo em outras empresas começaram a fazer isso, mas não tão espontâneo, então tinha assim... Era muito formalizado. Não, indicava o cara, Isso. avisava com antecedência para o cara se preparar, ou às vezes até o contrário, né? Não avisava ninguém para o cara ser pego de surpresa para dar tempo de ele não se preparar. Não se preparar. Verdade. Porque se eu aviso com muita antecedência, o cara vai pegar um relatório de perguntas, é uma coisa meio maluca, né? É verdade. Mas isso a gente já fazia lá atrás, né, Marcelo? Fazia, inclusive, nos anos 80, isso aí, né, Fábio? Aqui no meu caso eu peguei 90, né? E, na verdade, além de aproximar, Fábio, você, na verdade, passa a ter conhecimento de uma forma muito mais profunda e muito mais próxima dos problemas reais, né? Que muitas vezes não chegam até quem está gerenciando a fábrica, né? E outra coisa também, aqui não é julgar uma empresa ou outra, mas assim, também é uma boa experiência para a gente falar aqui, que isso acontece até hoje, uma mesma empresa, uma mesma marca, em lugares diferentes, com culturas diferentes. Eu acho isso interessante. Até hoje é natural bater cabeça, né? É verdade. E cultura não é cultura porque está no Nordeste, ou está no Rio Grande do Sul, ou tá no Amazonas, não. Não. Nós tínhamos uma empresa no centro de São Paulo, no bairro do Ipiranga, o outro em São Bernardo, só comparando as duas, né? Fora Taubaté, né? Isso. São Bernardo, a Ipiranga tem... E depois, mais tarde, Camaçari, né? Isso. Mas naquela época, comparando São Bernardo com Ipiranga, tem, sei lá,
15 minutos de carro. Isso. Não mais que isso. Não mais que isso. E tinha uma diferença cultural. Tinha. Engraçado isso, né? Mas isso vem das origens, né? E Você não pode esquecer. Então, mas isso é importante. Eu vou te dizer. Então, só para provocar essa pergunta para o senhor. Por que quem está nos acompanhando, às vezes, não entende por que uma mesma empresa que faz a mesma coisa, a mesma marca, tem culturas diferentes? Olha, você sabe que a Ford começou no Brasil montando caminhões. Tá. E foi na década de 50. Isso. Então, em 50, não vou relatar, mas ela teve fábricas na Praça da República, em outros bairros ali central, Rua Solon. Isso. Aliás, e com isso até nasceu Ipiranga, que foi quando a Ford resolveu fazer uma integração e não só ter veículos importados. A Ford fez os primeiros caminhões que foram utilizados pelo Cândido Mariano Rondon para estender linhas telegráficas pelo Brasil, toda a costa oeste até o Paraná, até o Paraguai. Quer dizer, então a Ford tinha uma cultura que nasceu vívida, entende? E se desenvolveu. São Bernardo não. São Bernardo foi uma fábrica, eu digo a Ford em São Bernardo. Foi um acquisition, não foi a Ford comprou da Willys Overland. Então você... Querendo ou não, você já pega uma cultura da Willys, no caso. Né? Do Willys, E mais, toda a cultura do Willys era muito forte. E ela se colocou em contraposição à Ford. E nós tivemos muitos problemas de integração. Me recordo, logo no início, talvez no primeiro mês, o nosso gerente, nosso diretor, né, no Ipiranga, falou: Rubens, vai lá no staff, fica lá alguns meses com aquele lá, que eu não quero saber como é que está essa área de material handling, de logística. Isso. Quando eu cheguei lá, os caras não olhavam para mim. E isso perdurou até nos níveis de gerência. Nós tivemos gerentes que foram posteriormente de São Bernardo para o Ipiranga, que foi um sufoco, né? Mas a gente conseguiu sobreviver e, no fim deu certo, né? Eu acredito, Fábio, que a cultura ela está muito relacionada também a uma cultura de relacionamento, né? Então, quem conduz, né, de cima para baixo transmite mais ou menos a cultura que ele espera. Sim. Que haja esse relacionamento, né? Nós tivemos pessoas no Ipiranga, na gerência, o Cícero Melo, por exemplo. Não sei se já esteve aqui ou não, né? Mas ainda não. É um dos que eu me recordo. O Cícero Melo, ele era gerente de produção, né? Nós éramos na área de manutenção, tinha logística, tinha uma série de outros supervisores, né, que reportavam a ele diretamente, e ele fomentava a cultura de união. Então, ou seja, nós somos um time. E era muito, assim, uma coisa que eu me lembro de forma muito clara, né? Não que ele evitasse o conflito, mas tinha que ser um conflito familiar. Ou seja, nós temos problemas, mas nós vamos resolver o problema em conjunto. São Bernardo nunca teve essa cultura... De administrar o conflito. De administrar o conflito. Na verdade, ela fomentava o contrário, né? Para talvez haver alguém se sobressair, né, no meio do conflito, né? Mas o Ipiranga nunca foi assim. Até chegou um ponto, Fábio, que nós nos dávamos tão bem, né, que não que escondia os problemas, mas trabalhava em conjunto para resolver os problemas, né? Então, assim, foi uma harmonia que eu confesso a você que eu nunca mais vi, né, uma harmonia tão grande no meio de trabalho. Arrisco não, eu peço a liberdade, inclusive, para dizer que nós, né, eu falo por mim, mas já ouvi isso também de outras pessoas, né? Nós partíamos para trabalhar de manhã, né, 5, 6 horas da manhã, felizes. Nós vamos trabalhar num ambiente feliz. Lógico, existe competição pessoal, por crescimento, tudo isso é verdadeiro.
mas ela nunca sobrepunha ao time. O ambiente de trabalho. Ao ambiente. E eu, assim, acredito isso, tenho que acreditar uma boa parte disso ao Rubens Sela, por quê? Porque ele comandou Sim. a manufatura durante um bom período, né? Então o próprio Cícero Mello, né, que nós citamos, né, que é um amigo maravilhoso que nós temos, que era gerente de produção na ocasião, o próprio Cícero também iniciou com o Rubens Sela, né? Toda essa trajetória gerencial, né? Tem vários deles foram promovidos a gerente na minha gestão. Verdade, o Mauro Luiz Corrêa mesmo. O Mauro também. O Cis, eu mesmo fui promovido pelo Sela, né? O que eu acho interessante, é o que eu sempre trago, no caso, para quem está nos assistindo nos dias de hoje, né? Primeiro é entender que cultura é isso, né? Não é certo ou errado, a gente precisa entender as culturas. Sem dúvida. Isso que o senhor traz é muito interessante, né? É a formação de uma empresa como Caminhões, como um propósito talvez até um pouco mais claro, até, eu diria, um pouco até social nesse sentido, de ajudar o Brasil, entre aspas. Sem dúvida. Né? Por uma empresa que foi, num outro momento, negociar, comprou tal. E aqui, de novo, não é certo ou errado. E aí as culturas, claro que você tem toda a razão, que é como eu vou fazendo essa gestão disso, Sim. eu posso potencializar essa disputa, como eu posso potencializar a questão mais harmônica. E aqui eu também me permito dizer que de todas as pessoas que eu trabalhei na Ford, do Ipiranga, também, no São Bernardo também, mas o Ipiranga com certeza tem essa relação muito mais harmônica do que essa relação de competição. Sem dúvida. Né? E tudo bem, às vezes você precisa ter uma competição, não tem nada de errado. Nada de errado. Né? Às vezes desde que ela seja feita né? Sem ultrapassar. E às vezes você tem mercados que precisam ter essa competição. Sim. Mas eu acho que é legal, acho que para quem está nos acompanhando, entender que eu preciso entender a cultura. Eu sempre falo isso, Marcelo, em comunicação interna, se eu não entendo a cultura, eu trabalhei na Ford, depois eu fui trabalhar na Peugeot Citroën, uma fábrica de carros. Sim. Teoricamente, a mesma coisa. Você fala assim, teoricamente, né? Eu produzo aqui, eu produzo lá. Completamente diferente. Tudo bem, lá tinha uma questão daqui ser origem americana, lá ser francesa. Mas não era só isso. Você tem uma cultura local. Tem, local. E mais do que isso também. E aí vai combinando com essas coisas. A Ford já estava no Brasil há 70 anos e a Peugeot Citroën estava há 5 anos no Brasil, quer dizer, com uma outra velocidade. Sim. Entendeu? Enfim, aqui a Ford já estava fazendo uma correlação, meio que querendo se aposentar, e lá estava um jovem querendo mostrar serviço. Sim, entende? Sim, tem. Então é isso. Acho que se a gente não entende a cultura, eu posso frustrar, né? Mas sem dúvida, Fábio, sem dúvida. Fábio, veja que coisa vivida, né? Ou seja, um exemplo que nós vivemos, que talvez seja extremo, talvez uma pessoa trabalhe a vida toda e não tenha essa oportunidade. Quando nós construímos a nova fábrica de caminhões lá em São Bernardo, nós tínhamos que produzir no Ipiranga até o dia 15 de dezembro, e no dia 15 de janeiro a fábrica tinha que startar em São Bernardo. Então, no último dia de produção, no dia 15 de dezembro, eu voltei para o Ipiranga, porque eu fiz parte da equipe que projetou a fábrica nova e lançou a fábrica nova, né? E, na realidade, a cena é meio comovente, para não dizer assim, emocionante, né? Porque todo mundo foi. As pessoas produziram até a última unidade do programa do dia. E depois sabendo que ia acabar. Sabendo que ia acabar. Depois começaram, Fábio, a se abraçar, choro, e assim, normalmente seria, porque nem todos foram, você sabe, né? Na verdade, 500 postos funcionários foram cortados, né? Mas assim, um senso de responsabilidade e foi fantástico. Um negócio assim, fora do comum. Isso tem a ver de novo, né, com a cultura, tem a ver com a liderança do Sela ali, com toda a equipe que montou, né? Isso é verdade, assim, eu posso falar que eu sou prova viva disso, né? Esse ambiente é mais harmônico, né? Tinha, muito harmônico. E o que era muito interessante, né? Com um objetivo assim muito claro, muito claro. Nós vamos produzir, mas nós temos uma forma de fazer isso. Assim, de novo, a gente pode ficar aqui muito tempo falando, mas tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês concordam,
quando você olha, inclusive na época, né, o perfil profissional, você fala, esse cara é Ipiranga, esse cara é São Bernardo. A gente já não tinha um pouco disso? Fácil. Fácil. O perfil profissional, os skills que é muito discutido hoje, né? Fácil. As competências, os skills, você fala assim, esse cara não é de São Bernardo, ou esse cara não é do Ipiranga. Não é. Ou o inverso, né? Só para você ter uma ideia, quando eu fui gerente lá da manutenção, né, em São Bernardo, a gente fazia uma reunião, né, de final de produção, de turno, né, tudo que aconteceu, o que foi bem, o que foi mal, e qual é o plano, né, para a gente... E ela terminava tarde, né, 7 horas da noite. Eu voltava para o escritório e as pessoas de São Bernardo estavam todas lá. Aí eu, escuta, mas o que vocês estão fazendo aqui? E para eles isso soava muito estranho, porque, ou seja, eu estou trabalhando mais... E eu falava, vai para tua casa, vai ficar com a tua família, com os teus filhos, né? Eles achavam estranho isso, né? Muito estranho. Então, por quê? Porque, de alguma forma, eles tiveram um outro tipo de cultura, né? Sim. E é o que você falou, não é que tem certo ou errado. Nem nós somos melhores e lá piores, não. Sim. A única coisa, e isso nós podemos afirmar assim, com respeito e segurança, era diferente. Diferente. Eu só quero entrar na questão da vida empreendedora de vocês. Talvez o ponto diferente hoje em relação a isso é que a juventude de hoje questiona mais. É verdade. Essa galera que você está dizendo aí que ficava trabalhando, talvez hoje não faria isso. E ia questionar mais. Então, assim, tem uma discussão grande. Sim. Minha opinião pessoal, acho que sim, temos que rever alguns conceitos. Porque, infelizmente, não é esse caso, até porque eu não conheço as pessoas, mas talvez muitos desses casos que você está dizendo perdeu uma boa parte da vida com a família. Perderam, sem dúvida. E aí os filhos deles, esses caras devem ter, na nossa idade hoje, 50, 60 anos. Esses filhos que hoje têm 30 anos, que estão hoje naqueles postos que a gente era, falam assim, eu não quero fazer o que meu pai fez. Você tem razão. Fábio, você tem razão. Então, assim, de novo, tem as exceções, tá? Mas eu concordo um pouco quando a galera de hoje questiona esse modelo, né? Acho que também não é que tem que ser livre à vontade, acho que tem que ter algumas regras, mas eu fico um pouco preocupado porque é isso. O cara olha para esse pai, para essa mãe, que trabalhava lá contigo até 8 horas da noite, chegava em casa para dormir e voltava no dia seguinte. Exatamente. E aí fala assim, essa é a minha carreira que eu quero? Não quero. É verdade. E também... Eu ouvi isso do meu filho. Fabiano falava para mim, pai, eu não quero ter a vida que você teve. Você dedicou a vida toda a Ford, até certa extensão, você se consumiu na Ford, não que você tenha nos abandonado, você não abandonou a gente, mas eu não quero essa vida. Então, ele caiu para que linha de trabalho? Ele é advogado. E ele é absolutamente autônomo. Então, você vê, já é um sinal. Tem uma ressalva que a gente precisa fazer, né? Não, porque sempre... Essas coisas eu falo de forma muito clara, viu, Fábio? São Bernardo tinha várias qualidades também. Claro. Uma delas era a garra e dedicação. Isso é inegável, né? Nós não podemos negar isso aí. As qualidades eram pessoas comprometidas, né? Que nem eu vi aqui o podcast do Emerson Miguel, né? E achei muito instrutivo, muito bom. E é verdade, aquela fábrica tinha muita garra, muita dedicação, só que na questão relacionamento, realmente era um problema. Né? Eu concordo. Enfim, aqui, de novo, aqui é uma reflexão que vai longe. É porque a gente vai até caminhar depois um pouco para falar sobre a questão dos mais novos hoje, e acho que é uma boa discussão mesmo. Ah, sim. Hoje, Fábio, o que acontece? Mudou completamente esse perfil. O perfil de hoje, ele é muito diferente daquele tempo em que nós... Eu vou te dar 2 exemplos. Eu tive uma conversa com uma gerente da Scania e também com o pessoal da Volkswagen. Uma coisa que na nossa época era inimaginável. O cara não quer ir para a montadora. Não quer. É verdade. Você já escutou isso? O cara teve um casal outro dia, 2 filhos pediram a conta da Volkswagen. Coisa, assim, eu não sei o detalhe, tá? Mas, assim, não faz sentido você pedir a conta da Volkswagen. E aí você fala, mas você tem outro emprego para trabalhar na GM? Não. Você tem outro emprego para trabalhar na Nokia? Não. Mas como assim? Não, eu não quero trabalhar na Volkswagen. Eu não estou dizendo que a Volkswagen seja ruim, pelo amor de Deus. Eu entendo. Mas o ponto é,
E na Scania também, eu dou aula na SPM. A gente teve uma conversa outro dia, tinha o rapaz da Gerdau. A Gerdau é uma baita empresa. Sem dúvida. O cara falou, tem dificuldade de trazer gente para trabalhar na Gerdau, engenheiros e tal. Bom, Fábio... Essa é o que a gente chama da velha economia, né? Verdade. Fábio, eu tenho um exemplo vívido disso aí, né? O meu filho, o Gabriel, ele é formado em engenharia também, né? Se formou na Mauá. E um dos amigos dele trabalhava na GM, mas pensava em sair. Por quê? Porque a carga horária era absurda e o salário, para os valores de mercado hoje, não justificavam aquela doação quase que completa, né? Isso. Então, e ele realmente era empregado, né? Era um profissional da GM, mas já olhando para outras coisas que o que você falou, vou usar a tua palavra, era impensável na nossa época, né? Na nossa época havia essa dedicação e era quase que um compromisso com a empresa, né? Imagina. Então, nunca ninguém imaginava sair. Verdade, mas hoje o nível de ambição da juventude é muito maior. O elemento é formado, ele entra numa empresa, vai ficar 1, 2 anos, ele começa a ver acenos de fora, ele pula, ele muda de área para se ajustar. Então, esse caminho, na meia-idade, ele é até salutar, até o sujeito se assentar. É verdade. Mas a juventude está assim hoje. E a gente precisa reconhecer, Fábio, que muita coisa mudou. Eu fiz uma vez um MBA na Fundação Getúlio Vargas e olha que interessante. As pessoas perguntavam na época quantos anos de empresa a gente tinha. Então, na ocasião, eu tinha 20 anos na Ford, né? E a pessoa assustou. E eu falei, mas... é uma fidelidade à empresa e outra, eu gosto do meu trabalho, gosto da empresa. Falou, não, no mercado você é visto como acomodado. Olha. Falei, meu Deus, quando que mudou isso que ninguém me avisou? O conceito mudou, né? Conceito mudou. Você não é... Ele estava, Fábio, ele era bem mais novo do que eu, mas ele estava, então na época, acho que eu tinha 33 ou 34 anos, ele devia ter uns 28, ele estava na 4ª empresa. Nossa. Então, assim, mudou. É o que você falou, mudou. Só tem um pequeno parênteses aqui que eu acho, e acho importante dizer, o Cela falou no início, que é o seguinte também. E a montadora, apesar de ter uma velocidade, né, que ela é diferente de uma empresa de serviços, sim, mas você trabalha 20 anos, você não trabalha 20 anos no mesmo lugar, na mesma verdade. posição. Na Ford, principalmente. Na Ford, o senhor falou um negócio muito verdadeiro. Eu vivi isso em RH. Você não ficava mais que 2 anos, lembra disso? Exatamente. Na mesma Você área. não ficava mais que 2 anos na mesma área. área. Inclusive, para algumas pessoas era ruim, porque não ruim no sentido de se acomodar, porque ele tinha que pegar uma área que ele não tinha competência e tinha que se desenvolver. Então, por exemplo, em RH, você tinha que ir o departamento pessoal, treinamento, benefícios, né, relações trabalhistas. Sim. Né? Então, assim, isso é interessante. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, não é que eu tô 20 anos na Ford fazendo a mesma coisa. Não. E outra coisa, vocês da área de engenharia, quando você pegava um projeto, como você falou, o projeto do Escort, era uma coisa. Ia pro projeto da F1000... Completamente diferente. É como se fosse uma nova empresa, não é? É uma nova empresa, exatamente. E lá, né, dentro da própria área de manufatura, tem uma infinidade de áreas, né, Cela? Sem dúvida. Nas quais engenharia, produção, manutenção, logística... Staff, fábrica, né? Então... Eu trabalhei em staff de engenharia, fazendo os programas... Praticamente participei de todos os programas da Ford, menos de um, do Corcel 2. Nossa, Corcel 2. Por que eu não participei do Corcel 2? Porque eu estava fazendo Taubaté. Foi simultâneo com a fábrica de Taubaté. Por o contrário, a Ford era cada 2 anos, né? Ela não ficava mais que 2 anos. É isso aí. Quando acabamos de fazer fábrica de motores, Marcelo, logo em seguida, depois de 1 ano, a Ford falou, não, você vai para transmissão? Pô, a minha experiência em transmissão... Era nula? Era nula. Eu fui aprender tudo de volta. Quer dizer, e isso era muito a salutar, porque, primeiro, coloca você em constante desafio de aprendizado e para ver a sua predisposição de enfrentar as adversidades. Porque ninguém vai para um lugar novo sem enfrentar problemas. Claro. É verdade. E no caso meu, que eu fui como gerente, eu enfrentava problemas de várias naturezas, inclusive com pessoas, porque lá, por acaso, remanescente do tempo da Willys, o pessoal da transmissão era o pessoal da Willys. Olha, né?
E aí, beleza, estamos indo bem na Ford, estamos fazendo os trabalhos, a Ford passando lá suas fases, de repente, quando foi? 2001. 2001, o Sela já estava lá, como você comentou anteriormente, no momento da carreira pessoal talvez mais estabilizado, para ir para uma linha mais de pousar o avião, certo? Isso, é. Dar uma acalmada, e o Marcelo tentando... Fazendo take-off. E aí vocês se conversam. E qual foi a decisão? Vocês saíram os dois juntos da Ford? Juntos. Saímos. Isso. 2001? 2001. Os dois estavam funcionários Ford. Funcionários Ford. E aí vocês falam, vamos fazer um negócio novo aí. Tudo iniciou, né? Bom, primeiro que as dificuldades em São Bernardo, elas meio que nos empurraram, eu diria, né? Para tomar uma decisão de mudança de vida. E naquela ocasião, Fábio, aconteceu algo muito diferente, que foi uma carta do presidente, do Antônio Maciel Neto, e na carta, o conteúdo da carta dizia que a Ford, pela última vez, concederia um pacote de benefícios, né? Então, assim, era um momento de decisão mesmo, né? Ou seja, nós vamos continuar na carreira aqui na Ford, né, corporativa, e abrir mão, né, desse benefício, ou vamos pegar esse benefício e tentar uma vida diferente, né? Aí nasceu a oportunidade. Eles com 33 e eu com 62. Como 62, a própria Ford recomendava que eu saísse, porque acima de 62 ela procurava afastar os seus executivos. Não tinha mais oportunidade. Mas o senhor também tinha um pacote, direito ao pacote. Também tive direito ao pacote. E com isso a gente... Mas nas nossas conversas, ela durou acho que uma semana ou duas. Qual era... Aqui a tua pergunta é fundamental. Como é que vocês verificaram as oportunidades? Fábio, houve certos acontecimentos na indústria automobilística, eu vou relatar alguns um pouco mais sinais aí. Sinais. Mas, olha, a indústria que liderou, por exemplo, todo o processo de terceirização de serviços de manutenção foi a Toyota. E foi por alguns anos, isso no Japão. E você sabe que toda a indústria ia no Japão ver o que os japoneses estão fazendo. Kanban, just in time, não sei o que, tudo isso que a gente ia fazer. O que ocorreu? Quando nós tivemos essa situação, a gente pensou, olha, a Ford, todo mundo da engenharia vai embora. Porque houve um tempo, quando a Ford fazia os seus planos de 5 anos, 5-year plan, então você sabia a cada ano qual era o novo produto que ia ser lançado. Então ela não tinha mais esses planos, então ela tinha que se desfazer das suas equipes de manufatura, de engenharia. No entanto, ela ia precisar dessa engenharia, porque, por exemplo, tem os Model Year. Todo ano modifica a lanterna traseira, todos os carros têm alguma modificação. Ela vai precisar de serviços de engenharia. Entendi. Nós tivemos uma visão estratégica. E, olha, isso aconteceu praticamente, eu diria, imediatamente depois. Alguns poucos meses depois, eu já tinha feito um contato prévio, isso é a história do Quito, né? Fui chamado pelo gerente de manufatura do programa de Camaçari. Nós fizemos daquela turma que eu discuti com você. Eu quero aquele pessoal do Ipiranga que fez a fábrica nova. E é essa moçada que estava lá. A gente já estava fora. E nós trabalhamos durante 3 anos em Camaçari e são dos primeiros projetos que nós fizemos. Já com uma RCM? Já com uma RCM. Tanto que quando eu fui procurado pelo Quito, ele pensou que eu estivesse na Ford. Ele falou, Quito, Rubens, você lembra da nossa conversa sobre ajuda para mim? Eu falei, lembro. Aí eu falei, Quito, só que eu não estou mais na Ford. Agora nós montamos uma empresa de serviços de engenharia. E foi imediatamente, ele abraçou a causa e nós fomos lá. Ficamos 3 anos lá. 3 anos, nós tínhamos 8 engenheiros trabalhando lá, full time. Foi uma beleza o projeto. E também nós observamos na ocasião a Volkswagen Caminhões, né, lá em Resende, depois virou MAN, agora é Volkswagen novamente. Ela partiu com aquele conceito de módulos, né? Sim. Ou seja, até a própria produção é feita por empresas terceiras, né? E nós vimos aí também Nessa época a gente tinha Camaçari, foi na época Camaçari, quando começou esse negócio de modular, né? Modular, exatamente. E o que acontece, Fábio? Ela tem apenas a engenharia, hoje, né, a Volkswagen,
ela tem engenharia para cuidar do dia a dia. Então, um dado programa que ela vai implementar, ela contrata. E nós começamos a observar todas essas coisas, né? E falou assim, puxa, o mercado não tem isso. Se nós isso lá em 2001, né? Se nós formos ao mercado hoje contratar uma empresa de engenharia e manufatura, nós não vamos encontrar. Então, talvez deixa eu me colocar como alguém, como um player que disponibiliza esse serviço, né? Entendi. Eu acho que foi uma visão estratégica que a gente teve. Foi mais ou menos analisando o movimento que a gente conhecia. Claro. Né? Fora o que a gente tinha um bom network. Ah, com certeza. Entende? Né? Tudo com cantos, o pessoal conhecia. Eu lembro quando encontrei o Luiz Rosenfeld. Ele falou, Rubens, estou com um problema sério, preciso de vocês. E isso é muito interessante, Fábio, porque, na verdade, nós não temos assim um aprofundamento em vendas. Nós nunca pegamos uma pastinha debaixo do braço e fomos vender serviço. Nós fomos procurados, essa é a verdade, né? E nenhuma dessas ocasiões, o Luiz Rosenfeld, na ocasião, era diretor de manufatura da Mitsubishi. E ele havia comprado um E-Coach. Mas ele não fazia a menor ideia na ocasião. Porque precisava ser lançado. Não sabemos, não temos a menor ideia como funciona. E assim, ele comprou um E-Coach, Fábio, a 20% do valor de um convencional. Né? Então, tudo meia boca. Né? De uma empresa nacional, né? Nada de equipamentos alemães, né? Que é o que a Ford tinha na época. É uma empresa nacional. Ele falou, bom, então eu vou contratá-los para que isso dê certo. E assim foi. E passamos lá 17 anos, né, Céu? Uma coisa, eu não sei, fiquei sabendo agora que vocês têm. E o Moro está com vocês. O Moro está conosco. O Moro também é da época da Ford. Também né? É da época da Ford e é nosso sócio. Começa vocês três. Nós três, exato. E hoje vocês, assim, você contou essa história que começou lá na Ford, teve esse caso da Mitsubishi, aí vocês continuam nessa. O que exatamente hoje a RCM entrega para o mercado? Hoje? Então, hoje a RCM oferta, né, serviços de engenharia de manufatura, a mesma coisa de lá de trás. Nós fazemos modificações em equipamentos e instalações industriais e também atividade de manutenção. Essa atividade de manutenção, nós lá em Goiás, né, nós ficamos lá 15 anos. Caraca. Com essa atividade, sendo responsável pela fábrica inteirinha. Para você ter uma ideia do desafio, né, quando nós chegamos lá, o próprio Senai, nós fomos lá modificar a grade curricular do Senai, porque o curso oferecido lá naquela ocasião não atendia o mínimo que a indústria necessitava. Então, fomos lá, nos reunimos com o Senai, revisamos a grade curricular inteira. Ela foi modificada e começamos a gerar profissionais do zero, Fábio. Entendi. Do zero, né? Começamos tudo do zero. E hoje, basicamente, você atende só empresa automotiva ou não? Não, nós já atendemos ao longo da nossa história, né? Empresas automotivas, nós trabalhamos em quase todas, nas de tratores também, na John Deere, na CNH também, e já trabalhamos em outro tipo de indústria. Um exemplo, nós trabalhamos para a Nokia. Legal. Na Nokia, em Manaus, na ocasião, né, que fomos contratados, era um problema de manutenção. Eles perdiam, por quebra, 12% do timing, né, do uptime era perdido 12% por quebra. Né? Nós, na ocasião, fizemos... Era o próprio Luiz Correia, era o diretor da empresa, né, que nos contatou. E foi até muito interessante, Fábio, porque o Mauro falou assim, bom, Marcelo, o que é que você entende dessas máquinas? Eu falei, absolutamente nada. No entanto, nós entendemos da gestão. Sim. Falei, aliás, eu não preciso trazer ninguém aqui, eu vou usar a tua equipe. E usamos a equipe dele e nós derrubamos de 12% para 1,8% o downtime. Olha, né? Para você, só não querendo te interromper, só para ilustrar, esses 12%, era 12 mil telefones perdidos por dia. Caraca. Eles faziam perdiam 12 mil por dia. Porque era 100 mil, o programa era 100 mil e eles perdiam 12 mil. Havia operações lá de milissegundos, menor que um segundo. Né? Então imagina o volume. Né? Era uma fábrica fantástica. Era totalmente automatizada. E aí, queria perguntar uma coisa, Cela, você que tem mais tempo aqui, uma curiosidade para até pessoal, como é que você está vendo a questão automotiva
porque assim, a gente vê aí os chineses vindo forte. É. Você tem a questão da eletrificação, né? O Mauro até falou um pouco sobre isso. Você tem a eletrificação, mas você tem principalmente a questão dos chineses. Você tem um recuo das nossas empresas tradicionais no Brasil, a própria questão da Ford, né? A Ford abandonou o mercado. Abandonou aqui em termos de fábrica, até o escritório, mas não tem mais fábrica. Não tem mais fábrica. As grandes, a própria GM diminuiu, né? Enfim, quando o senhor olha para a experiência que o senhor teve, o que o senhor imagina do futuro automobilístico no Brasil? Eu vou dizer para você o que eu acredito que realmente vai acontecer. Primeiro, o Brasil tem a melhor matriz energética, que é o carro a álcool. E isso vai dar uma vida muito longa. Carro a álcool. O carro a álcool. Quanto à eletrificação, eu acho que vai entrar muito devagar. Primeiro pelo preço, segundo pela vida útil desses equipamentos. Mas o álcool, para mim, vai fazer a diferença. Porque ninguém produz um combustível tão eficiente quanto o álcool. Com preço menor. Com o preço que nós temos e mais a produtividade da cana. Né? Sim. Porque, né? Tem álcool de milho. Né? Os americanos fazem isso há muitos anos. Mas nem se compara Mas você acha que esse peso pesado dos chineses vindo agora... Os chineses vão continuar fazendo os híbridos e os elétricos. Eles não vão entrar pesado no mercado, que eles vão competir com o Brasil, né, com veículos com motor de combustão interna, a combustível de álcool. Essa é a minha visão. E isso é uma vantagem para o Brasil, hein? Sim. Tá? Outros países não têm essa oportunidade. Eu acho que tem a questão elétrica aí que a gente está vendo, com muitas dificuldades ainda da questão do uso da bateria, do descarte da bateria. Não é só o descarte, né? É propriamente a vida. E não se resolveu o problema de vida dessas baterias. Vida útil, né? Vida útil. Porque, segundo eu entendi, lendo a literatura, as baterias representam 85%, 90% do valor do carro. Então, e quando ela pifar, pifou. Você não tem alternativa. Trocar. E trocar é jogar um carro fora e comprar outro. Sim. Eu, inclusive, Fábio, acredito que essa febre inicial, né, de Sim. eletrificação e o volume vai lá para as alturas, né, mas há questões realmente que o Cela falou. Primeiro, é a questão da depreciação do valor do elétrico. Então, isso é uma coisa a ser analisada, porque ela parece ser muito, mas muito superior à de um veículo a combustão interna. A depreciação daqui a alguns anos, você fala? Então, por exemplo, você comprou um veículo elétrico hoje, você pagou R$200 mil nele. Daqui 4, 5 anos... Você vai pagar muito menos. Né? Ele vale menos que a metade, né? Então, essa conta que precisa ser feita. Porque, olha, 4, 5 anos pode estar chegando no fim da vida da bateria. Pode, também, né? Isso é muito grave. E é o que você falou, se vale 80% do carro, você vai fazer o quê? Alguns conjuntos de bateria custam R$90 mil. Então... Um carro que vale 200 é 50... Então, Fábio, é uma incógnita, na minha opinião, uma incógnita do que é que vai acontecer. A gente vê realmente essa corrida, né? Tudo que é novo, ele tem lá os seus prós e contras, como tudo tem, né? Mas essa questão da depreciação, do custo de uma bateria nova, realmente pode impactar muito no mercado. Agora, desculpa, uma pergunta, porque não sei se o senhor concorda comigo, você também, Marcelo. O que eu acho que as empresas estão olhando hoje, as montadoras, de modo geral, mais do que isso, né? Estão falando mais de mobilidade, que não necessariamente é o carro. É né? verdade. Verdade. Eu me lembro, Cela, que em 2000, a Ford teve lá, o pessoal de RH eu nunca esqueço disso, fez um workshop de trazer ideias. Perfeito. E era uma ideia de RH, ideias que era realmente, assim, para ouvir. E que saísse da caixinha. Um brainstorm. E a ideia era essa mesmo. E eu nunca esqueci disso porque eu fiquei frustrado. Isso para mim ficou guardado aqui na minha caixinha pessoal. Uhum. Porque naquela época eu dei uma sugestão que eu falava assim, cara, a gente precisa parar de olhar só o carro. Nunca esqueci, juro por Deus, nunca esqueci. Será que a gente não precisa... Assim, ainda não tinha, obviamente, essa visão que tem hoje. Será que a gente não precisa olhar, por exemplo, as estradas? Eu juro, até hoje. Eu lembro, lá no auditório do 32, lá embaixo? 32, lá embaixo. 32 tinha um auditório, o evento acontecendo, todo mundo com aquelas ideias fora da caixinha, e a minha ideia era que a empresa começasse a olhar, tinha um carro, porque se a gente não pudesse olhar as estradas.
Tudo bem, você pode dizer, puta, Fábio, até hoje nenhuma empresa está investindo em estrada. Tudo bem, mas estava olhando mobilidade. Sim. Será que não é um pouco desse olhar também? Você acha que as empresas... Porque, por exemplo, eu tive uma apresentação, eu fui fazer uma palestra na Hyundai, conversei de novo com o pessoal da Scania e tive com a Mercedes. A conversa hoje é essa, não é mais vender carro, é mobilidade. A ponto, não acho que isso vai acontecer amanhã, mas se um dia descobrir que o drone é o melhor caminho, vamos pro drone, certo? Certo. É, verdade. É isso mesmo. A Hyundai falou isso. Não é que tá esquecido, a gente vai vender, vai deixar de produzir carro, não é isso. Não. Mas se é mobilidade, se eu te levo do ponto A ao ponto B, e do ponto A ao ponto B talvez seja o drone, pode ser que a gente faça drone, não é isso? Isso. Eu viajei muito, mas não viajou. Na verdade, Fábio, você tocou no cerne da questão, né? E nota que até o consumidor foi se transformando, né? Exatamente, perfeito. Os jovens de hoje não são iguais aos jovens de 30 anos atrás. Aquele cara que criou o Corcel 2, o Escort R3 amarelo, lembra disso? Isso. O Del Rey, Explorer, depois, o Taurus. Tudo isso foi mudando, e mudando assim numa velocidade muito grande, né? O que você falou é verdade, Fábio. A base de tudo é levar do ponto A para o ponto B, exatamente. Então nós hoje vemos carro por assinatura. Uber aí, né? O próprio Uber, né? Que foi uma transformação enorme, né? Talvez os taxistas da décadas atrás jamais imaginariam essa concorrência. É verdade. E a verdade é que ela chegou rápido e nunca mais vai sair. Mudou completamente o mercado. Nunca mais. E assim, Fábio, o mercado realmente ele está em constante transformação e a tendência é que haja muita mudança. E aí como é que daqui a pouco a gente vai indo mais para o final do nosso tempo. E como é que a RCM, no caso de vocês aí, que eu queria destacar isso, né? Que tem uma experiência do Sela, tem essa coisa humana, tem essa questão da tecnologia. Sim. Inteligência artificial é um caminho? É um caminho. Como é que, quando, sei lá, vocês se sentam hoje para reunir, para atender os seus clientes, qual que é esse olhar hoje? A tua pergunta é muito boa e toda essa transformação que nós comentamos aqui, né? Ela é algo, Fábio, que hoje nós enxergamos que ela é inevitável. Ou seja, assim como dos anos 90 para cá, nós vimos implementar dentro das fábricas automação industrial. Isso. Ou seja, antes havia pessoas que, com uma ponteadeira na mão, faziam o body shop do veículo, né? O pessoal pintava os carros, né? Tudo na mão, né? E o que é que nós observamos com essa primeira transformação? Que quem não investisse, pelo menos para alto volume, não para baixo, né, mas para alto volume, quem não investisse em automação não conseguiria manter níveis de qualidade e nem níveis de eficiência de custo, né? Ou seja, ele é mais rápido, ele é a prova de erros, né? E hoje, Fábio, o que está acontecendo? A inteligência artificial é uma coisa crescente. E eu diria até para você, arrisco a dizer, que quem não partir para o uso dessas tecnologias não vai sobreviver. O senhor está nessa linha? Eu estou nessa linha, mas assusta um pouco ou não? Não me assusta, eu estou andando um pouco mais devagar, porque não é muito da minha geração. Desculpa, o senhor falou que você tem um filho, está com quantos anos? 5, ele é mais velho, Marcelo. Ele é mais novo. Não, mais velho, ele tem 56. Eu tenho 57. É um pouquinho mais novo. Você tem netos? Tenho um neto de 18 anos. Então ele provavelmente já está nessa linha aí de inteligência artificial. Tá. E quer ver, Fábio, uma aplicação prática? Eu vou tentar resumir bastante, né? Coisas assim muito simples, né? Na área de manutenção, por exemplo, na área de pintura, nós trocávamos filtros de ar insuflado limpo, né? A finalidade era que a finalidade desse ar insuflado é que ele pegue a partícula de tinta e tire do ambiente, né? Absorvido em água embaixo. Absorvido em água embaixo. E o que a gente fazia antes, né? Trocava o filtro por período. Então, olha, nós usamos 6 meses, nós vamos trocar. Mas olha só, a verdade é que você corria o risco de trocar ele ou prematuramente, perdendo dinheiro, ou você trocar ele depois dele vencido e ele não ter eficiência nenhuma. Hoje,
Você põe um sensor na parte de baixo e um na parte de cima. Ele mede a diferença de pressão do ar insuflado e ele calcula para você, ele vai dizer assim para você, ó, daqui 8 meses e 10 dias você vai ter que me trocar. E olha, quando for 2 meses antes, que é o teu time de aquisição, eu te solto uma ordem de compra. Pergunto a você, como é que nós vamos correr disso, Fábio? Como que nós vamos competir com isso? Né? Não tem como competir com isso. Quem não for nessa direção vai ficar. E assim, Fábio, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui de uma área de inspeção. Sim. Inspeção. Então a pessoa ia lá, inspecionava, media a câmera. A câmera hoje, ela além de medir, você coloca lá o produto e você diz para ela, na inteligência artificial, olha, isto aqui está aprovado, isso aqui está reprovado. Tudo que passar ali, ela vai aprovar e reprovar de acordo com o teu padrão. Se eu sou uma empresa que produz algum produto, eu posso te contratar para você fazer isso para mim? Com certeza. Com certeza, isso é que nós fazemos. Nós, inclusive, né, nos aprofundamos bastante na implementação de indústria 4.0 e a inteligência artificial industrial é um destes, né? É uma dessas ferramentas que nós utilizamos para a implementação de indústria 4.0. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Fábio, eu diria até que em termos de custo, né? Ou seja, você não vai competir se você tiver algo mais tradicional, você não vai conseguir competir com as empresas que implementaram essa tecnologia. E tem outra coisa, né, Marcelo? Porque tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes pode cair para um debate de perder emprego e tal. Mas acho que tem um ponto importante aí, não sei se você concorda comigo, a gente está falando, claro, você tem várias e várias camadas, mas o exemplo que você deu, assim, cara, isso nem é um trabalho que deveria estar sendo deveria estar feito por uma pessoa. Pelo ser humano. Uma verificação, se esse celular está no peso adequado ou não. Aí fica o dia inteiro. Eu tenho uma empresa que eu atendi um tempo atrás, que eles fazem sabonetes, aquela linha de produção de sabonete, e a moça fica lá, literalmente vendo o sabonete, pega o sabonete, tira o sabonete, olha se está aqui. Não faz sentido, né? Eu não sei se tem uma questão do formato, porque pode estar batido, aquela coisa tal, e tem o negócio do peso mesmo, né? Com o tempo... Cara, desculpa. Não faz sentido. Não pode. Não faz o menor sentido. E aí você tem uma outra variável, né? Porque você precisa colocar um monte de gente com salário baixo, porque isso não agrega valor. Um subemprego, né? Subemprego, aí a pessoa trabalha 6 horas por dia com valor baixo, desmotiva. Você percebe? E aí você fala, Fábio, então talvez seja melhor colocar uma máquina bem feita, organizada, e talvez pegar essa pessoa, treinar, capacitar para colocar numa outra posição mais estratégica. Fábio, olha aqui. Desculpa, se essa pessoa ganhasse legal, bacana, aí tudo bem, né? Mas não ganha, cara. E aí, não ganha. Aí falta 3, 4 dias, tem dificuldades. É difícil para funcionar que seja, né? Eu posso te exemplificar, Fábio, essa transformação com um exemplo muito claro. Quando nós iniciamos lá atrás, né, lá nos anos 80, a manutenção, por exemplo, era mais ou menos um quebra-conserta. Né? E, por exemplo, a manutenção elétrica, as fábricas, né, precisam de tensões muito altas, né, 440 volts, que era o caso lá do Ipiranga. E há um barramento, esse barramento é um barramento de cobre, e depois é feita uma conexão com um cabo que vai para o painel, né? Mas a transmissão é feita por barramento. Como que era feito antigamente? Os eletricistas, né, tinham que abrir todos essas caixas, né, chamado de busway ou bus duct, né? Ele abria tudo, limpava tudo, reapertava na mão. Não tinha eficiência nenhuma, era perigoso e você, normalmente, na hora de restartar, estourava. Por quê? Porque qualquer contato, qualquer sujeira, ele entrava em curto. Então, o que foi desenvolvido ao longo do tempo? A manutenção preditiva. Então, foi desenvolvida uma câmera chamada câmera termográfica. Então, de baixo, você nem precisa subir escada, você filma todo o barramento, e ele tem um espectro de temperatura que ele vai dizer, aqui eu estou com problema. Aqui eu estou com problema. E você é direto no ponto e resolver. Pergunta, veja só, foi mandar algum eletricista embora? Nenhum. Mas o seu capacitou a coisas muito maiores, a tua eficiência é muito maior, não só a eficiência de trabalho, né? Porque no modo antigo, Fábio, você ia trabalhar, gastar uma grande quantidade de mão de obra
sem necessidade. Sim. Então, empresas que não têm esse olhar para a tecnologia, elas, na minha modesta opinião, tendem a sucumbir. Não vai conseguir acompanhar, Fábio. Não, perfeito. A gente está chegando no final, eu só tenho a agradecer vocês dois. Eu queria só fazer... É Gabriel seu filho? Meu filho é Gabriel. E como é que chama o seu neto? Daniel. Daniel, Gabriel. São dois. O Gabriel está com quantos anos? 25. O Gabriel está com 25, o senhor está com 18. E eu tenho uma filha também, a Larissa, que também faz engenharia, mas essa voltada mais à atividade dela, que ela ama, né? Que ela faz engenharia de alimentos. Mas era mais nova? Mais nova, tem 21. Então, eu queria só pegar essa referência dos mais novos aí, do 18 e da... Como ela chama? Larissa. A Larissa. Olhando... Se o senhor pudesse dar um recado para ele agora, falasse assim, meu neto, meu filho, minha filha nesse caso, né? Se tivesse que olhar hoje para a experiência que o senhor teve, o que o senhor faria diferente do que o senhor fez lá, olhando para eles assim? Puxa, ou o que o senhor diria para ele, faça isso, que isso vai dar certo? Olha, como nós comentamos antes, os jovens têm muita determinação hoje. Ele já tem uma determinação. E ele, por acaso, é filho de um casal de cientistas. Olha. Tanto minha filha quanto meu genro são pesquisadores e trabalham na USP. Então, ele já tem uma cabeça de cientista. E ele quer falar, não, eu vou começar pela engenharia. Olha. É o início de tudo. É o início. Certamente ele vai para a engenharia. Não é por causa do avô, não. Sim, sim. Ele foi uma determinação. Mas isso é diferente. Olha que, é diferente. Vou começar pela engenharia. Não vou ficar... Não vou ficar, e não é o fim de tudo, né? Não é. Vou começar. Se der tudo bem, tá beleza. Mas daqui a pouco eu faço, sei lá, arquitetura, pode ser que eu faça direito. Exatamente. É muito legal. E a Larissa? A Larissa, se eu fosse dar um recado, né, para o meu filho Gabriel, para minha filha... Digo para elas e para todo mundo, né? E para todos também, né? Algo muito importante que eu e o Cela traçamos lá atrás, né? A gente sabe que as relações de emprego, de trabalho, tudo vai mudando, né, Fábio? Mas há coisas que não mudam nunca, né? Ou seja, alguns princípios, eles têm que ser, nós temos que levar ele para o resto da vida, né? Então, princípios de ser correto, ser honesto, isso faz uma grande diferença na vida. Eu diria até para você que, desde quando nós iniciamos, né, nós combinamos alguns princípios no início de tudo, né? E trazemos eles até hoje, né, Célio? Trazemos. E, Fábio, não é fácil, porque o mercado, ele quer te empurrar para coisas que nós desaprovamos. Não diria só o mercado, não, a vida como um todo. A vida como um todo, e que nós desaprovamos assim, até nas conversas mais informais, mas nós somos convidados, às vezes, àquele tipo de coisa, né? Então, assim, graças a Deus, nós passamos dificuldades sim, mas nós mantivemos os princípios os quais nós iniciamos lá atrás, né? E isso, desculpa te cortar, isso não tem inteligência artificial que substitui? Não, isso não tem. Isso não tem. Não tem. Outra coisa muito importante, Fábio, Sim? Eu tenho certeza que eles estão nos vendo aqui, dinheiro é consequência de trabalho, não é o contrário. Né? Ele é uma consequência da minha dedicação, do meu empenho e de tudo aquilo que eu tiver, não só competência, mas também que eu tiver garra para construir. Né? O dinheiro é uma consequência disso. Né? Então, se eu mirar só no dinheiro, você é um fracasso. Né? Um fracasso. Ou esse negócio assim, muito superficial, né? Muito por um momento. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Cela, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço de verdade. Se pudesse, eu ficaria mais tempo, mas vamos voltar a conversar mais. Você está morando onde? Eu moro no Campo Belo, aqui próximo do aeroporto, como esse. Então a gente fala mais. Tomara, você estava conversando com o Morrone, né? Morrone. Tomara que dê certo. Um bom amigo nosso também. Nas parcerias. O Morrone é outro cara que eu gosto bastante também. E uma coisa que o Mauro falou, que acho que tem a ver com o que você acabou de falar agora também, porque não é só um network, tem algo a mais, né? Tem algo a mais, Fábio. Network é legal, é importante, é necessário. Para a molecada que está nos assistindo aqui, é super necessário. A gente já se conhece há mais de 30 anos. É verdade. Tá tudo bem. Mas não é só esse network, não algo é a mais. Não eu não sei traduzir,
talvez essa questão do respeito, da educação, né, da honestidade, tudo que você colocou aqui, mas tem algo a mais? Tem algo a mais, Fábio, e você pode ter a melhor formação, você pode ter competência, ainda assim você não dá certo. Existe algo a mais, sim. Exatamente. Como tem pessoas que teoricamente não têm uma formação técnica... Verdade. Que a gente tem... Formal, né? Não tem um diploma formal. Verdade. E tem um sucesso incrível. Sim, é verdade. Né? Então é isso. Sara, obrigado. Semitão, obrigado. Nós que agradecemos, Fábio. Queria agradecer novamente ao pessoal que nos acompanha, para você que curte aqui. Mande mensagem pra gente, compartilhe com seus colegas. Marcelo Semitã, você está lá no Instagram, no LinkedIn? Estou no LinkedIn, né? E nossa empresa continua no mesmo lugar, em São Caetano, né? RCM Engineering. Nós vamos iniciar agora o nosso Instagram da empresa agora. Ah, que legal. Depois você passa que eu vou colocar para o pessoal acompanhar também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Project. Obrigado, Delta. Obrigado, Remax, Audaces pela parceria. E acompanha a gente sempre aqui, toda segunda-feira, falando sobre comunicação, liderança, cultura, inteligência artificial. E eu fico super feliz. Um abraço, até a próxima.